Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje nós vamos falar sobre livros em inglês que lembram muito a vibe de Punk 57. Então se você lê inglês e quer saber mais dessas indicações, já deixa o seu curtir, já se inscreve no canal e continua assistindo o vídeo. Inscrita aqui no canal pediu pra gente fazer vídeos com mais indicações de livros parecidos com Punk 57. Infelizmente, a maioria dos livros que eu peguei, que me lembram essa vibe, não são brasileiros. Na verdade, até peço pra vocês me indicarem livros assim pra gente poder fazer um outro vídeo com nacionais, com livros em português que foram lançados aqui. E se você ainda também não lê inglês, mas quer saber das indicações, quer saber do que são essas histórias, já pega um papel pra anotar essas indicações, porque vai que alguma editora traga pra cá, né? The Gift, All Books sempre estão trazendo autores gringos novos pra gente, então vamos torcer para que algum desses livros sejam adaptados para o Brasil e a gente possa, enfim, tê-los em solo nacional. Todos os livros que eu vou citar aqui, gente, foram livros que eu li recentemente, tá? Pra outubro e novembro, tá? Livros, assim, maravilhosos, que eu amei. Pode não parecer tão parecido com Punk 57, não ter a mesma essência, mas, gente, quando vocês lerem, vocês vão sentir a mesma vibe que eu senti, tá? Porque é muito parecido com livros que a gente tá acostumado a ler de Penelope Douglas. Então, se você gosta de personagens que a gente vai amar e odiar ao mesmo tempo, de problemáticas interessantes, eu acho que vocês vão gostar dessas indicações. Vamos começar primeiro com Dear Love, I Love You. Esse livro é maravilhoso, é sensacional e tem tudo aquilo que a gente ama no Yadest, tá? Enemies to Lovers, personagens que estão passando por fases, mudanças e muitas surpresas ao longo do caminho. Aqui a gente vai conhecer a Vena e o Xavier. A Vena é uma garota tímida do ensino médio que nesse momento está passando por grandes mudanças na sua vida porque a melhor amiga dela namora um dos jogadores de basquete. Então isso basicamente elevou ali a Vena no círculo social. Então ela meio que tá andando com os caras de basquete. E dentre eles está o capitão do time, o Xavier. Só que o Xavier, gente, é aquele cara inalcançável, que todo mundo quer saber o que tá pensando, com cara de bad boy, que não fala muito. E a Vena, ela tem um certo ressentimento pelo Xavier, porque eles se conheceram quando eles eram crianças, eles brincavam juntos quando eles tinham mais ou menos 8 anos de idade, e ele foi o primeiro beijo da Vena. Ele acabou beijando ela quando eles eram crianças, só que, infelizmente, pouco tempo depois, o Xavier simplesmente sumiu, nunca mais falou com ela e ela ficou sem entender o que aconteceu com essa amizade. E essa decepção amorosa no início faz com que ela sinta mais raiva ainda dele e não fale com ele no ensino médio, né? Mas como eles têm amigos em comum que estão namorando, que estão tendo uma relação, eles acabam tendo que conviver. Só que detalhe muito importante, tá, gente? O Xavier e a Vena já estão se conhecendo outra vez. Por quê? Porque a Vena, né, ela resolveu criar uma carta ali, uma carta meio que de ódio a uma professora reclamando do trabalho que essa professora deu. E ela escreve um texto super desaforado e assina como L e coloca dentro de um livro de poesia. Só que o livro some da biblioteca e ela precisa desesperadamente encontrar o livro para poder destruir essa carta. Se alguém descobre que foi ela que escreveu, vai dar muito problema para ela. E adivinha quem encontra o livro? Sim, gente, o Xavier. O Xavier ele encontra o livro, mas para surpresa de todo mundo, ele resolve responder a carta da Vena, assinando como Zack. E desde então eles começam a conversar um com o outro e o romance, enfim, começa a acontecer. Então, se você lembra de Punk 57, né, na história, a Ryan e o Mission começam a conversar através de cartas. Esse livro, ele começa da mesma forma. Só que essa história também vai abordar alguns temas muito importantes que ao longo da narrativa vão sendo revelados dentro dessas cartas. E aí, detalhe, tá? Muitas coisas vão acontecer. Não garanto pra vocês que vai ser um livro totalmente desenvolvido, assim. Tem alguns problemas de desenvolvimento, mas é um livro que também me cativou. É muito fofo e é slow burn, tá? Então, se vocês gostam de histórias assim, eu acho que vocês vão amar Dear Love, I Hate You. Outro livro que me deixou completamente apaixonada. Tipo assim, eu li o livro basicamente em 2 dias, porque não conseguia parar de ler, eu queria muito saber como que ia terminar essa história. É The Views Lies. Gente, esse livro é muito, muito perfeito. E também é de Enemies to Lovers, porque, gente, é o que temos pra hoje. Nessa história a gente vai conhecer o Nash e a Mary.
O Nash, ele é o irmão mais velho do melhor amigo e também paixonite secreta da Mary. E eles nasceram numa cidade pequena na Carolina do Norte que a família da Mary basicamente comanda, né? Já que eles possuem uma fábrica de tecidos que emprega boa parte da população daquela cidade. Só que no início do livro, o Nash descobre que a família da Mary está desviando dinheiro dessa fábrica. E isso é muito complicado porque a fábrica está quebrando. E o pior, todos aqueles que trabalham na fábrica, além de ficarem sem emprego, vão acabar perdendo tudo, porque muita gente investiu nessa fábrica, então investiu em ações. E aí, dito e feito, quando descobre que a fábrica de tecidos faliu, todo mundo se desespera, a cidade inteira entra em colapso, a família da Mary basicamente vira, assim, pessoas detestáveis e ela, com vergonha do que os pais fazem, do que fizeram, resolve então sumir da vida de todo mundo e ir pra outro lugar. Mas vocês acham que o Nash iria deixar simplesmente a Mary sumir assim do nada, sem pagar pelo que fez? Não, gente, o Nash, ele quer vingança, principalmente porque o pai dele acabou sofrendo muito com esse baque e isso causou uma ruptura no Nash, tá? Até então ele gostava da Mary, mas depois disso ele começa a odiá-la. E aí 5 anos se passam, a Mary surge de volta na vida do Nash quando ela começa a trabalhar na empresa dele. Ele virou um cara super bilionário, dono de hotéis, e quando ele descobre que a Mary tá trabalhando pra ele, ele resolve então colocar a vingança dele pra acontecer. Mas nesse meio da história, né, muitas mentiras, muitas descobertas, e esse romance vai começar a surgir. Se você gosta de Enemies to Lovers, gosta de Cão e Gato, gente, esse livro é perfeito, porque, mano, é muito ódio entre os dois. Eu acho que isso é muito legal e é muito envolvente, sério, vocês vão amar. É um livro que volta no passado e presente pra mostrar muito o que aconteceu, por que o Nash odeia ela, o que aconteceu com a Mary. E ele também tem cenas muito legais e cenas muito quentes, tá? Não são muitas cenas, pelo contrário, eu acho que deve ter 3 cenas quentes ao longo de todo o livro, de toda a história, mas as cenas são as melhores, gente, sério. Tem uma cena com a maçaneta de porta que vocês nem vão entender até vocês lerem, porque é um livro muito bom. Então eu indico muito vocês conhecerem Devil's Lies. Tem resenha lá no meu Instagram e também tem resenha no blog, porque eu simplesmente amei esse livro, indico muito vocês conhecerem. Próximo livro é My Darling Arrow. Gente, esse livro, ele faz parte de uma série. Eu até li o primeiro livro, o segundo eu dei uma abandonada, mas o que me chamou a atenção aqui mesmo foi esse terceiro. É interessante que vocês leiam o primeiro, o segundo, para entender um pouco mais os personagens, mas é livros independentes, tá? Então você pode ler My Darling Arrow tranquilo, sem perder nada, porque não é tão importante assim. Aqui a gente vai conhecer um reformatório para garotas problemáticas, tá? Então todo mundo que está naquele reformatório fez alguma coisa, cometeu algum crime, e para não serem enviadas para a cadeia propriamente dita, elas são enviadas para esses reformatórios. E lá nós conhecemos a Salem, que o seu maior crime foi ter tentado fugir de madrugada da casa em que vivia, roubado ali um dinheirinho da sua tutora, mas ser pega no meio do caminho. E como a tutora dela é a diretora do reformatório, ela meio que obriga a Salem a estar naquele lugar para ver se ela aprende uma lição. Mas a Salem, ela tem um motivo específico para ter fugido, para tentar ter saído daquele lugar. Acontece que a Salem é apaixonada desde os 10 anos de idade pelo namorado da irmã mais velha. Sim, gente. A Salem e a irmã mais velha dela, Sarah, acabam indo morar em uma outra casa após perderem os pais. Então elas vão morar ali em uma nova casa, uma amiga da mãe vai cuidar delas. E lá elas conhecem o Arrow, que é o filho dessa mulher e que tem 5 anos a mais que a Salem. Desde o primeiro momento, ela se apaixona por ele, no primeiro falar deles, na primeira entrosação. Só que ele acaba se apaixonando pela irmã dela. Então, ao longo dos anos, quando ela vai ficando mais velha, o tempo vai passando, ela vai tentando reprimir esse sentimento, mas infelizmente não tendo tanto sucesso assim. E quando ela descobre que o Arrow, enfim, vai pedir a mão da Sarah em casamento, ela resolve que não é o tempo dela ficar ali, tá? Ela prefere fugir do que ver isso acontecer, principalmente porque ela tá se segurando pra não fazer alguma besteira, tipo dar em cima do namorado da irmã. Só que, né, como vocês sabem, não deu muito certo e
agora ela tá presa ali naquele reformatório. Mas nada preparou ela pra ter que lidar com o Arrow no dia a dia, gente. O Arrow, ele é um jogador profissional de futebol, mas ele sofre uma lesão e pra passar esse tempo ali que ele precisa se recuperar, ele acaba indo parar no reformatório da mãe como um professor, como um treinador de futebol. E aí, gente, a convivência vai ser muito tensa, porque tudo que a Salem queria mais na vida era fugir do Arrow e de repente ele tá ali na frente dela. Então já imagina, né, gente? Romance proibido da melhor forma. Esse da lista é o mais quente de todos, tá? Eles têm uma linguagem, gente, muito suja. Então se você gosta de livros eróticos com aquele jeito, com aquelas frases impactantes, eu acho que vocês vão amar esse livro, porque foi simplesmente incrível. E é uma história de amor que tem vários altos e baixos, tem vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, e é interessante você ir descobrindo aos poucos. Então é um livro que eu indico muito vocês conhecerem. Também foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, no finalzinho do ano. Eu indico muito My Darling Arrow pra vocês. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Alguns desses livros estão disponíveis no QI, outros não. Então eu vou deixar o link aqui para vocês poderem conferir se vocês tiverem interesse em conhecer essas histórias. Eu fiquei completamente apaixonada por elas e indico muito vocês lerem. Se você já leu, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue. Eu mudei de conta, tá? Pra quem não sabe, eu migrei pro Mica Caetano com 2 Os e agora a gente tá começando tudo de novo. Então se você ainda não me segue lá. Vou deixar linkado aqui embaixo também. E espero muito que vocês tenham gostado das indicações. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!